Oi, gente! Que delícia vocês aqui comigo! Ai, entrei um pouquinho atrasado porque eu tô aqui na parte de cima. Lá tava muito barulho embaixo, eu tinha organizado lá, mas mudei a live pra cima aqui pro escritório e aqui também tá meio bagunçadinho. Mas essa live é especial, então a gente precisa de momentos especiais pra curti-la. Tudo bem com vocês? Eu vi aqui. Oi, linda! Oi, pá, tudo bem? Olá, Serrana! Fabi e o Encontrinho. Oiê, tudo bem? Gente, que delícia ter vocês aqui. Vamos combinar um encontro, tá? Ó, obrigada por todo mundo que tá aqui. Obrigada. Mariana Clemente, sou sua fã. Olá, abraço da cidade de Serrana. Um beijo, Gi. Todo mundo que tá entrando. Hoje a nossa live é muito especial. O nosso convidado especial com certeza já está aí. Famosas brasileiras entrou aqui com a gente. Uma boa noite. Sil, boa noite, meu amor. Eu vou convidar. Deixa eu ver se o meu convidado já me convidou. Já me convidou e eu vou aceitar. Porque a gente vai ter muito especial hoje. Deixa eu ver se eu consegui aceitá-lo. Gente, eu tentei aceitá-lo. Porque será que eu não deu certo? Porque a gente vai ter muito especial. Deixa eu ver se eu consigo. Fabi, boa noite. Não tem pedidos. Cadê o doutor? Ah, apareceu. Oi, boa noite, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? bem, Fabi, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Vamos colocar aqui sobre a nossa live. Você colocou aí? Não, coloca você. Vou tentar escrever aqui o seu arroba, porque o pessoal fica brigando comigo. Você não coloca o arroba, doutor José Vitor. E eu achei que aparecesse ali na telinha. Não aparece? Não aparece, Fabi. Acho que você tem que fixar o comentário, tem que fixar embaixo, talvez, o título, né? Então, mas só que aqui, o meu celular, eu já tentei fixar algumas vezes e não consegui. Será que tem algum macete? Fabi, eu não sou a pessoa mais recomendada para você perguntar. Não, eu sempre te falo, né, as coisas. Mas dessa vez eu vou te contar uma coisa. Eu não consegui. Eu tentei até fixar aqui, ó, mas não aparece pra mim. Deixa eu ver se... Tô tentando aqui, ó. Deixa eu ver só se vai dar certo agora. Por enquanto, não. Mas eu coloquei o seu arroba aqui no meu. Depois eu vou tentar, doutor. Tá ótimo. Acho que eu encontrei, peraí. Adicionar moderador, selos, perguntas, copiar link. Tem bastante coisa aqui, mas essa opção aí eu não encontrei. Antes era tão fácil, eu apertava aqui já certinho. Peraí, tô tentando a última vez aqui, tá, doutor? Tá bom. Gente, se alguém sabe, pode me avisar, tá? Vamos pedir auxílio para o público, Fabi. Auxílios aos universitários? Não, doutor, não consegui. Aqui não. Aqui também não é. Aqui são perguntas. Aqui é para mandar live. 3 pontinhos. Desativar comentários. Selos. Compartilhar. Compartilhar é sempre bom. Mas não encontrei. Tô fazendo outra, mais uma tentativa aqui. Acho que travou, inclusive. Ai, não deu. Vamos tentar essa. Não consegui. Prometo que a próxima live eu vou
Tá, Vitor? Conta pra gente. Hoje a gente vai falar de algo que, inclusive, quando eu coloquei, eu até fiz um print aqui para mostrar que os seguidores falou: pelo amor de Deus, eu sofro com isso. Eu falei, então você não pode. Ah, Conta pra mim. Oi, Carol Duarte. Nossa blogueira que entrou aqui, mandou um oi pra nós. Beijo, amiga. Você sofre com melasma, Carol? Porque hoje, doutor José Vitor, nosso, acho que aqui da nossa região toda, é um dos dermatos mais conhecidos e trabalhou muito tempo lá com a Clínica Linha, foi um dos parceiros, um dos sócios. É considerado um dermato das estrelas, já atendeu várias famosas. Conta algumas famosas. Vamos começar com uma fofoca. Fabi, tiveram muitas, né? A Bruna Lombardi, a Regina Duarte, a Débora Seco, né? Tiveram algumas que a gente teve a oportunidade de atender. Gabriela Duarte. A Gabi, né? A gente atendeu a Gabi, os filhos da Gabi, durante um tempo. Minha amiga Ellen Ganzaroli, que inclusive falei dela, de você para ela no Que dia no seu legal. comentário, no dia que a gente esteve juntas fazendo o evento aqui, o lançamento do Frigorífico Goiás. E ela falou super bem, só teceu elogios mesmo. Um dia vamos convidar a Ellen para fazer uma live com a gente, Fabi. Vamos! Nossa, ela super topa. Pode deixar que eu Vamos, ligo. Então tá vamos convidado. chamar. Vamos A falar gente isso. chama ela assim. Tá bonita. E eu também tô bonita, porque eu tirei as fotos junto com ela, ó. Ficou bonita. Ah! Deu uma turma boa. Então, quer dizer que você é um bom médico mesmo. Doutor Zé Vitor, melasma num país tropical, tem jeito? Fabi, tem jeito, né? Então, boa noite a todos, sejam todos super bem-vindos à nossa live. Obrigado, Fabi, pelo convite de estar participando aqui com você. Prazer. E, Fabi, é assim, melasma é um dos assuntos mais apimentados, né? Que a gente sempre discute nas nossas lives, né? Nos nossos posts. Quando a gente fala de melasma, existem aí inúmeras dúvidas, inúmeros questionamentos, porque é muita gente que sofre com melasma e que não consegue, né, ter resultado absolutamente nenhum com os tratamentos instituídos, né? Eu sei que é isso. Já tive já sofri com isso. Eu tenho melasma. A gente de vez em quando faz alguma coisa para a gente poder manter o teu melasma dentro de um padrão de tolerância, né, Fabi? Tá. E esse ano, Fabi, foi um ano importante para a gente, porque em março desse ano nós tivemos um congresso, que foi um congresso que durou aí uma semana toda, né? Foi um congresso que aconteceu durante a noite, das 7 sempre até as 10, 11 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Então, foram mais de 25 horas falando de melasma com especialistas de todo mundo, desde pessoas que estudam o detalhe do melasma, como os bioquímicos, até os médicos, né, prescritores e tratadores de melasma, né? E esse ano foi um ano importante para o melasma porque a gente descobriu muita coisa nova sobre o melasma, né? O melasma, ele é uma condição, Fabi, que ele não é uma condição de uma célula só. Quem tem melasma sabe como é difícil tratar, melhora e volta, trata, melhora e volta, trata, melhora e volta, de forma que a pessoa acaba ficando num ciclo vicioso, né? Uma roda da fortuna inquebrável. E a pessoa se desmotiva, a pessoa ela se cansa, ela se entedia, às vezes ela está fazendo um investimento e não está tendo o retorno que ela esperava no tratamento do melasma dela, né? E por que isso acontece? O melasma é aquelas manchas, para quem não sabe, amarronzadas, né, que dá aqui na região dos malares, dá na testa, dá na região do busto, né? Em algumas pessoas também pode dar no colo, né, Fabi? Que a gente chama de melanodermia, né? Olha, mas o Mostra meu teu colo aí, Fabi, mostra teu colo. tá bem controlado, viu, doutor? É que Bem eu, controlado. esses dias, tomei só esse final de semana aqui em casa. Mas mesmo assim tá controlado. Eu A gente, vou procurar, enquanto você vai contando, eu vou procurar uma foto do antes.
do Procura uma melasma. foto. Hum. E assim, a gente tem uma célula na pele que ela é o protagonista do nosso, ela é o protagonista do melasma, ela se chama melanócito. E o problema todo do melasma a gente acreditava que estava ali, bem nessa célula, chamada de melanócito, né? E assim, o melanócito, ele produz um pigmento importante para a pele que se chama melanina. E é a melanina que dá cor à pele. E é ela que justifica o fato de algumas pessoas serem mais morenas do que outras, ou serem negras e outras brancas, por exemplo. É a quantidade de melanina na pele que determina se a pessoa tem uma pele mais escura ou a pele mais clara. E o que acontecia, Fabi, é que a gente achava que o melasma ele era uma doença exclusiva dessa célula. É como se a gente tivesse uma máquina produzindo pigmento em excesso. E esse excesso de pigmento ele fosse depositando na pele e fosse provocando, né, essa pigmentação indesejada, amarronzada, que muitas vezes vai tingindo a pele, vai deixando a pele cada vez mais amarronzada. Só que esse ano, olha que coisa interessante, Fabi, que se descobriu sobre o melasma. O primeiro delas é que a gente descobriu que o melasma ele não é uma doença só dessa célula chamada melanócito. Ele envolve também uma célula chamada mastócito, que é a célula da alergia. Isso foi descoberto. E agora, recentemente, né? E envolve uma outra célula também, Fabi, chamada fibroblasto, que é a célula que é a célula que produz o colágeno. Quando Então, a gente tem a- uma referência, quantos anos tem estudos sobre o melasma? estudos gerais sobre o melasma, Fabi, tem há muitos anos, há mais de 50 anos, né? Só que agora que a gente veio entender isso, esse ano de 2022. Então, por que isso foi uma coisa importante? Porque foi o seguinte, imagina, Fabi, que você tem lá no teu quintal, no teu jardim, três tipos de ervas daninhas que estão crescendo no teu jardim. E a gente ia lá e combatia sempre a mesma erva daninha. Só que as outras duas iam crescendo no teu jardim e tomando conta do teu jardim. E você fala, puxa, eu estou combatendo essa erva daninha o tempo todo, por que está crescendo essas duas outras ervas daninhas? Uhum. Então, foi isso que a gente descobriu esse ano, que como a gente combatia sempre o excesso de pigmento produzido só por uma célula, a gente deixava essas duas outras células, mastócitos e fibroblastos, sem tratar, né? E o pior não é isso. Imagina ainda que no teu jardim, Fabi, essas três ervas daninhas, elas têm uma capacidade de conversar entre elas. Uma fala com a outra. É o que acontece com essas três células do melasma. Elas conversam uma com a outra. A gente chama isso de crosstalking. Crosstalking, uma conversa aí cruzada entre elas. Então é como se a gente tivesse, Fabi, três caminhos para chegar numa cidade. A gente precisava bloquear os três. E a gente, ao longo da nossa vida, a gente bloqueava só um caminho e deixava os dois livres. Esse era um dos motivos pelos quais você perguntou: melasma em país tropical tem jeito? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente deixava escapar. O melasma ficava voltando demais, porque a gente não bloqueava esses três caminhos, apenas um deles. Doutor, por isso que talvez todos os tratamentos que a gente acaba fazendo, por mais que sejam bons, assim, passa um tempinho, aí você volta a tomar um sol, ele voltava. Ele voltava. Porque Exatamente por isso, a Fabi. Ele voltava. célula é uma célula? É uma célula, Fabi. Então, por que que isso acontecia? Porque a gente estava combatendo só uma erva daninha. Depois que saíram esses estudos, hoje a gente tenta combater as três juntas e por isso a gente tem resultados melhores. E a gente Então, já esse tem. é um detalhe, né? Agora, um outro detalhe importante, Fabi, que também foi exposto nesse congresso, uma coisa que a gente não tinha muita ideia, né? Que aquela pele marrom, ali onde está o melasma,
ela é uma pele mais envelhecida que o resto da pele do teu rosto. Então, essa minha, eu tenho melasma que está controlado pelos tratamentos que a gente vem fazendo, pelos lasers, enfim. E também pelo aquele medicamento via oral que você havia me dado. Melhorou muito. Eu acho que e proteção solar, enfim. Mas é mais velha do que, por exemplo, aqui. É mais velha, é mais velha. Então, Fabi, imagina o seguinte, imagina uma mulher de 40 anos com um quadro de melasma aqui, ó. A pele por baixo do melasma é como se ela tivesse 45, 50 anos. E a pele que não tem melasma tem os mesmos 40 anos cronológicos da pessoa. Então é uma pele com características histopatológicas mais fotoenvelhecida. Isso foi um grande achado também que foi publicado e que a gente estudou nesse congresso desse ano. Por quê? Porque a gente não considerava isso, né? Então hoje, esse cemitério de células velhas, hoje, Fabi, a gente trata essa região, né? Então a gente trata esse cemitério, a gente trata esse cemitério de células envelhecidas debaixo do melasma hoje com ativos que rejuvenescem a pele e, portanto, melhora o melasma. Entende? Entendo e estou interessadíssimo em saber quais são esses ativos. Eu, uma vez, acho que faz o que, uns 3, 4 meses, você me deu uma forma que era um protetor oral, se não me engano. Solar oral, alguma coisa para clarear o melasma. Já continha esses ou não? Ou a gente vai vir com fórmulas novas aí? Não. A gente, Fabi, para tratar essa pele envelhecida debaixo do melasma, hoje a gente está aplicando bioestimuladores para poder trabalhar o melasma. Então você rejuvenesce a pele e o melasma enfraquece. Os Entendeu? bioestimuladores que estão aí no mercado? Os bioestimuladores que estão aí no mercado, né? O ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio, a policaprolactona, né? Então, todos esses bioestimuladores a gente aplica debaixo do melasma, né? E nessa pele foto. Travou. Travou a internet. Gente, vocês estão ouvindo? Fala, acena para mim. Melhora. Então, Ou essas não? foram duas grandes. Como é que é, Fabi? Travou toda. Travou. Travou a partir do momento que eu fiz a pergunta. Então, Fabi, são esses bioestimuladores que nós temos no mercado hoje, né? O Sculptra, o Elancê, o Radiesse, o Harmonica, agora o Profilo, né? Que é um bioremodelador tecidual que saiu agora recentemente. Então, então, assim, a gente rejuvenesce a pele e por tabela a gente trata o melasma. Então, isso está sendo muito bacana. Um tratamento como esse substitui o meu tratamento de laser? E os viorais também não? Não, Fabi, não substitui não. Isso aí, na verdade, é um plus, é um complemento. Então, em termos de protocolos de tratamento, a gente ainda continua utilizando os lasers para poder clarear o melasma. Nós ainda continuamos injetando algumas medicações clareadoras à base de ácido tranexâmico, à base de glutationa, em cima da região do melasma. Nós ainda continuamos a utilizar os ultrassons microfocados com a ponteira especial, né, para tratamento do melasma, como é o caso do Ultraformer 3, né, que a gente faz isso. As novidades, Fabi, é que hoje a gente tem uma terapia chamada terapia spot out, né? Spot quer dizer mancha, out quer dizer fora, né? Então, terapia spot out, que é um tratamento de um laboratório alemão, né? Que eles lançaram no Brasil esse ano, que já vem com um kit pronto para a gente tratar o melasma e que envolve, inclusive, Fabi, uma injeção no bumbum. A gente dá uma injeção no bumbum para poder clarear o melasma, né? Essa injeção seria do quê? Essa injeção é uma injeção de um ativo
que você aplica, ela circula pelo teu sangue e ela vai lá na área do melasma e desliga esses 3 vilões que eu falei para você no começo da live, o melanócito, o mastócito e o fibroblasto, né? Então ele desliga os vilões, ele desarma os vilões. Então, quanto que a gente tem agora de eficácia no tratamento para melasma com essa nova descoberta? Fabi, essa é a pergunta que vale R$ 1 milhão. Quem souber fez a poupança dele na vida, entendeu? Não consegue um resultado assim muito eficaz, né, no tratamento. Eu quero tentar mostrar aqui, porém essa foto que eu tô é uma foto que tá com um pouco de filtro, né? Mas eu queria mostrar um pouquinho de como está o meu hoje e como estava mais ou menos quando eu comecei o tratamento. Deixa eu tentar virar aqui, só para vocês verem se há possibilidade de ver. Peraí, doutor. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Vou tentar. Ficou boa, tá dando para ver bem, Fabi. Tá dando? Não vou. Tem um V no decote meio avermelhado, meio amarronzado, né? Aí mudei a luz sem querer. Ó. Aqui, ó. Além das manchas que dão para vocês verem aí, aqui existiam caroços. Carocinhos, ó. Aqui, a hora que a gente abre, não aparece, mas aqui eram carocinhos onde eram as manchas. Os carocinhos foram se desfazendo, como se fosse uma alergia mesmo. Porque esse processo aqui foi um processo inflamatório que eu fiz. Eu apliquei um ácido hialurônico nessa área, né, doutor? Que na época foi numa clínica de estética, não foi com médico. Tá dando para ver? Tá travado aí? Tá dando para ver sim, Fabi. Aqui para mim aqui parecia que estava travado. E eu apliquei esse aqui tem outras fotos. E aí eu tive um processo alérgico. É aquele pen, não sei o que pen, doutor. Que é um Dermapen. Dermapen, isso mesmo. Ó, aqui dá para ver melhor, gente. Ó. Deu para ver melhor, doutor? Tá dando para ver bem, sim, Fabi. Dá pra gente ver o V do decote aí com as bolinhas e vários pontos avermelhados alérgicos, né? E esse quadro meio pontual amarronzado, que era um melasma que você tinha nessa região, né, Fabi? É. E esse tratamento foi, assim, para mim, engraçado, né? Eu não imaginava que eu fosse ter um processo alérgico e desse processo alérgico fosse ter um rebote que virasse um melasma. O melasma, ele pode vir de vários efeitos, então. Ele pode vir, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta do meu personal, que é o Rafael Toledo. Depois você deixa um abraço para ele, Fabi. Oi, Rafa. Um abraço e um beijo. Obrigada pela pergunta. Uma pergunta da Lu também aqui, que eu queria que você respondesse depois. Vamos responder. Então, vamos aproveitar a pergunta do Rafael Toledo, Fabi, porque ele pergunta aqui, existe alguma relação com alimentação versus melasma? Então, assim, vamos enumerar, Fabi, os fatores que estão envolvidos no melasma que a gente conhece hoje, né? Então, a gente sabe que a radiação ultravioleta é uma delas, radiação ultravioleta, principalmente a B, né, e a A, que são a luz solar. Nós temos também aí a luz visível, que é a luz do celular, do computador, a luz do telhado, da televisão, também desencadeia melasma. E um outro tipo de radiação que é o infravermelho. A radiação infravermelho é o calor, né? É o que o micro-ondas, por exemplo, emite, em tese, né? Parte dele. Mas é o que o forno elétrico emite, calor. Ele assa o bolo através da emissão de infravermelho. Então, por exemplo, o calor do secador de cabelo no rosto, o calor do mormaço quente do chuveiro, aquele mormaço de abrir e entrar no carro quente, aquele mormaço, aquilo é infravermelho que desencadeia melasma, né, Fabi? A gente tem também a ação hormonal, uma ação hormonal muito forte, principalmente os estrogênios da mulher e a progesterona, que por isso que ele...
excesso. Na verdade, Fabi, não é nem falta nem excesso. Na verdade, é um distúrbio no receptor do estrogênio e da progesterona na pele, né? Então, assim, a gravidez piora, a pílula anticoncepcional piora, os chips da beleza pioram, os DIU medicados, como Cailena, como Mirena, pioram, terapias à base de hormônios para poder induzir a ovulação, para fazer fertilização in vitro, também piora. Alterações da tireoide, tanto hiper quanto hipotiroidismo, também desencadeiam um melasma. História familiar positiva, né? Se você tem na família algum parente de primeiro grau com melasma, você tem uma maior propensão a desenvolver melasma também, né? Então, Fabi, esses são os principais fatores de risco envolvidos no melasma. Então, respondendo à pergunta do Rafael Toledo, na verdade, não existe uma relação entre alimentação e melasma, só que existe uma relação contrária. A boa alimentação, principalmente aquela que mantém o teu intestino com uma flora bacteriana normal e livre de toxinas, como lipotoxina A, ajuda a melhorar o melasma. Então, os probióticos hoje, né, esses lactobacilos, os bifidobactérios, os enterococos, que são bacilos reguladores da biogênese intestinal, eles ajudam a melhorar o melasma. Mas o melasma não é desencadeado pela má alimentação, né? Doutor, enquanto você estava falando, eu tava me recordando. O meu melasma foi um efeito rebote de um ácido, que foi o tema da nossa, né? Um dos 7 erros da pele, né? É retinóico. E eu não imaginava que eu sofria tanto. Porém, a minha mãe já tinha o melasma. Pessoas que têm, por exemplo, a mãe, igual você falou, que pode ser meio que hereditário, precisam ficar mais atentas a exposições como essa, porque certamente terão melasma? Sim. Ou pode não acontecer? E que tipos de pele são mais comuns? Porque geralmente eu vejo pessoas mais morenas. É isso mesmo, Fabi. Se você tem um familiar de primeiro grau com melasma, a tua chance, quando comparada com a população geral, de desenvolver um melasma é maior. Mas não significa, Fabi, que você recebeu um carimbo, uma tarja que assegura que você vai ter o melasma ao longo da tua vida. Só que você tem uma propensão maior a desenvolver, né? Então essa é a resposta para a tua primeira pergunta. E a tua segunda pergunta, qual foi, Fabi? Doutor, me veio uma pergunta que eu não quero esquecer. Homens, eu vejo menos com melasma. Por quê? Homens, né? Homens têm melasma, mas é uma frequência bem pequena. Por quê? Porque porque o estrogênio e a progesterona, né, o grupo dos estrogênios e da progesterona no homem, Fabi, ele é um pouquinho diferente do que na mulher, né? Então, não que os hormônios masculinos tenham uma ação protetora no homem, mas é que os femininos, por exemplo, eles não têm uma ação ativadora tão forte como tem na mulher. E você tinha perguntado, lembrei, Fabi, se é mais em peles morenas, né? Sim, geralmente são peles de claras para morenas que têm uma maior propensão a desenvolver o melasma, assim. Depois eu acabei me lembrando que você falou exatamente isso no início, sobre a pele que tem maior pigmentação. Ô, Fabi, uma coisa interessante, você tem uma memória incrível, né? Você falou que você teve um melasma aqui que você teve um melasma no colo, secundário a secundário a um rebote de ácido. E é verdade, a gente fez mesmo, né, uma live sobre os 7 erros que prejudicam a tua pele. Então, vale lembrar o seguinte, que essas células que nós enumeramos essas células que nós enumeramos durante a nossa live, que foi o mastócito, o fibroblasto e o melanócito, Fabi, elas são muito reativas ao uso de ácidos fortes. Então, no melasma, de uma maneira geral, Fabi, tudo que você fizer no teu melasma, que for excessivamente forte, como ácidos fortes, lasers fortes,
peelings fortes, esfoliações fortes, limpezas de peles fortes, microagulhamentos fortes, máscaras fortes, tudo isso vai fazer com que o teu melasma ele tenha um rebote. O que que é isso? Ele clareia no começo, mas depois ele volta pior. É interessante, Fabi, teve uma época que a gente usou muito um laser, que era um laser muito famoso. Eu me lembro que quando eu comecei, a gente trabalhava com esse laser, que se chamava Fraxel. A gente não tem mais esse Fraxel, né? Ele era um laser de túlio. Ele era um laser de túlio e na época que ele saiu, o Fraxel era assim a moda na dermatologia, né? Isso eu tô falando dos anos 2005, 2004, 2006, mais ou menos, né? Esse Fraxel, quando ele saiu, Fabi, a gente começou a usar ele em todo mundo que tinha melasma. Todo mundo que tinha melasma, vamos fazer Fraxel, vamos fazer Fraxel. Por quê? Porque o fabricante advogava que o Fraxel ele era um laser maravilhoso para melasma, né? Só que aí depois, Fabi, de mais ou menos um ano, saiu um estudo que foi publicado lá na Coreia do Sul, feito em asiáticas. Um estudo muito grande que estudou mais de 1.000 mulheres que tinham sido submetidas a esse laser. E esse laser mostrou, Fabi, esse estudo mostrou que mais de 84% da população, das mulheres asiáticas que fizeram esse laser, esse Fraxel para melasma, tinham um rebote depois de 4 meses que fizeram o laser. Ou seja, clareava no começo e depois voltava pior, Fabi. E asiática tem melasma? Eu não Tem imaginava. muito. O maior problema das asiáticas, Fabi, são as manchas, né? As asiáticas, elas gostam muito de ter uma pele, aquela pele de porcelana. Tanto é que o conceito de skincare veio de lá, depois o conceito de skip care também veio de lá, só que assim, elas têm um grande problema, que é mancha. O asiático, a asiática, elas pigmentam muito facilmente. Tanto é que os melhores clareadores hoje do mundo são clareadores que geralmente são desenvolvidos pelo lado de lá, na Ásia, ali na Coreia do Sul, na própria Indonésia, Tailândia, Japão, na própria China, Singapura, enfim, nesses países da Ásia, né? Os produtos asiáticos hoje fazem um sucesso. Não sei se eles funcionam pra gente, isso é tema para uma outra live, eu acho. Mas, Fabi, ó, tem uma pessoa aqui que disse, ó, vamos ver quem que é. A minha cunhada é filha de japonês e tem bastante melasma. É triste. E olha, o melasma em asiático é mais difícil de clarear do que em não asiático, viu, pessoal? Quando a gente começa a tratar, é pior. E tem alguém aqui, Fabi, que já perguntou algumas vezes que se é verdade que hoje existe um tratamento via oral para o melasma, que é o escopo da nossa live, né? E a Lica Jimenez, que é uma influenciadora também, minha amiga, colunista aqui em Ribeirão, perguntou se melasma muda de lugar. Não muda não, viu? Ele só dá em lugar. Isso aí eu mesmo vou te responder. Eu tô craque. É verdade. Trato há O anos. melasma ele não muda de lugar. O que acontece, Fabi, às vezes é que ele nasce em outro lugar, né? Para infelicidade, né? Ou seja, você começa a ter melasma na testa, aí nasce aqui no buço, vira um bigode, nasce no queixo, nasce. Então o melasma ele não anda, mas ele pode nascer em outros lugares. Você já tem uma vasta experiência nisso, né, Fabi? Tenho que eu tinha só no rosto e de repente ele brotou, né? No meu colo. Inclusive a Layara entrou aqui, uma outra influenciadora amiga nossa, que tem uma pele de pêssego, doutor. Com 20 e poucos anos, a gente costuma ter essa pele de pêssego. O melasma, ele tem época para aparecer, por falar em idade? Antes de você falar sobre o oral, que é praticamente o tema da nossa. Fabi, não, ele pode aparecer em qualquer idade, sabe? O que a gente observa é que mulheres na meia idade, entre ali, vai, os 28 dias, 28 anos, 25 anos, até os 40, 45 anos, é a faixa etária de maior incidência do melasma. Sobre a idade, Fabi, então, o melasma ele incide mais nessa idade, só que ele tende a ficar. Principalmente hormonais também.
por conta dos fatores hormonais, por conta de esse período, seu período de gestação da mulher, enfim, né? Mas o melasma, ele tende a acalmar, ele tende a melhorar durante a menopausa. Então, quando a mulher entra no climatério e a menstruação dela vai começando a ficar irregular, começa a falhar e ela começa a apresentar alguns sintomas de menopausa, né? Rubor facial, instabilidade termodinâmica, como fogachos, ondas de calor, né? Alterações do humor, do cabelo, do pelo, da pele, né? Da libido, enfim. Quando ela está nesse período e depois ela entra em si, na menopausa propriamente dita, que é a última menstruação, tudo isso, toda essa sintomatologia pode acompanhar, eles podem funcionar como um cortejo, né, da menopausa, mas o melasma ele melhora com a menopausa, Fabi. Sério? Sério. Entrei na menopausa, doutor. Como é que é, Fabi? Eu já entrei na menopausa. Você já entrou na menopausa? Então, teu melasma está super controlado. Há tempos. Então, é provável, Fabi, que... Sério, por causa de um problema hormonal mesmo, que eu tive, o uso de um bloqueador de estrógeno que acabou, ao longo do tempo, me trazendo uma pré-menopausa medicamentosa hepatotóxica. Precoce. Precoce, bem precoce. E eu achei que... E aí eu fiz reposição, né? Hormonal também, reposição de estrógeno, tudo. Eu achei que isso podia ter também alterado alguma coisa. Mas os 2 melasmas que eu ganhei realmente foi antes disso acontecer. Doutor, vamos para o Vioral, que tá todo mundo aqui querendo saber. Vioral. Fabi, mas o teu melasma é um melasma diferente. O teu melasma, Fabi, é um melasma diferente, porque ele tem... É um melasma, Fabi, que tem nome, né? Tem. Ele pode se chamar Guarujá, ele pode se chamar Maldivas, É. ele pode se chamar Fernando de Noronha. Então, é um melasma que tem Foi nome, né? médico, também pode se chamar. Tá ótimo. Vamos falar do Vioral, então, Fabi. Mas, assim, é que, na verdade, antigamente esses ácidos, essas coisas, eram muito usadas mesmo, né? Sim. E aí, era o recurso que a gente tinha e, enfim, a gente usava ele, mas... É por isso que eu falo assim, ó, tem procedimentos que são médicos, devem ser feitos com médico. Porque depois que você faz com um amador, é que você vai saber o valor de um profissional. Até porque vai ser o profissional que vai resolver esse probleminha depois. Sim, é verdade, Fabi. É sim. Melasma, Fabi, melasma é uma condição, Fabi, muito difícil de tratar. Eu vou te dizer que, sei lá, talvez 60, 70% dos dermatos não gostam de tratar melasma. Tanto é que eu recebo melasmas encaminhados de outros dermatos. Eles encaminham para a gente poder tratar, porque é uma condição difícil, você tem que ter tato, cada paciente é uma, não existe uma receita de bolo, você tem que ter cuidado com os rebotes, depende de muita orientação, muita insistência por parte do médico sobre a regulação dos fatores de risco. Então é uma conversa de educação, de conscientização muito grande. Então, assim, a maioria dos dermatos, eles não gostam muito de tratar melasma, e é por isso que os resultados não são tão bons. Por exemplo, você vai num congresso nos Estados Unidos, e você participa de uma mesa de discussão, e aí as pessoas às vezes perguntam, você pergunta lá para um colega teu americano que está lá dando uma aula, como você trata o melasma? Ele é um dermato americano, que atende americanas. Ele fala, eu dou um hidratante e um protetor solar. É isso que eles fazem lá. Sim, como eles não têm muito melasma lá, como a gente tem aqui, primeiro que eles têm uma experiência menor que a nossa. E segundo, que são poucos o que se dispõe a avançar no tratamento, né?
A gente, na verdade, foi caminhando ao longo dos anos e desenvolveu uma experiência muito grande no tratamento do melasma. Tanto é que hoje mesmo eu atendi uma paciente super querida que veio na clínica hoje e ela já acompanha comigo há muitos anos. Eu acho que talvez aí entre 7, 8, 9 anos que ela acompanha comigo. E a gente tem feito injetáveis, a gente faz tratamentos para flacidez, bioestimuladores, alguma coisa assim. E hoje ela deitou na cadeira e tal, eu comecei a fazer alguns retoques que eu tinha por fazer. E ela me falou, doutor, você se lembra que o primeiro tratamento que nós fizemos em mim foi para melasma? Eu falei para ela, olha, juro que eu não lembro mais. Tanto é que a gente fez o tratamento e nunca mais a gente fez nada para melasma, nem Ó, creme, nem via oral, nem nada. Então você estava perguntando o nível de eficácia, Fabi. A gente consegue sim tratar melasma e dar alta para algumas pacientes do melasma, né? tem gente reafirmando isso que você falou agora. Lê aí. Você tratou o meu e ficou perfeito, mas com a exposição solar voltou um pouquinho. É a Marli, que é mais morena que eu, que é uma amiga minha que está tratando com você e diz que nunca mais na vida vai deixar de ser sua paciente. E tá A linda. Marli, Eu a sou. Marli é uma princesa. A gente tratou sim, foi o primeiro tratamento dela, inclusive, né? Até porque, Fabi, geralmente quem tem melasma, eu como dermatologista, eu defendo que o tratamento de entrada tem que ser o melasma. Por quê? Não adianta você vir na clínica e querer levantar o rosto, passar um fio, tratar tuas rugas, melhorar a área dos olhos ou fazer uma boca, se a tua pele está toda manchada. Você não consegue ver beleza numa condição como essa, né? É como você, por exemplo, chegar numa casa, Fabi, e olhar a casa. A pintura da casa está toda descascada, tá toda borrada, tá mofada, tá manchada, tá pichada, e aí você chega e fala, olha, vamos colocar uma porta linda nessa casa aqui para embelezar a casa. Você não vai. Então, por isso que eu sempre, quando eu recebo as pacientes com melasma, eu falo, olha, eu vou te deixar os tratamentos que eu acho que você poderia fazer, mas se você tiver que fazer uma opção, começa tratando o melasma. É a porta de entrada. É o primeiro tratamento, né, para você poder ficar com a pele bonita. Doutor, só vou falar uma coisa aqui, ó. Paula vai salvar essa live, tá? Pode ficar tranquila, você vai conseguir vê-la toda, porque tem muita gente que agora entrou agora, foi tendo um turnover aqui grande, e aí as pessoas podem não estão preocupadas em saber se a live vai estar toda. Sim, vai estar toda salva aqui. Vou salvar para vocês, tá bom? E a Dani tá acompanhou desde a outra live, que também é uma influencer amiga muito querida também, e tá sendo um elogio aqui, falando que você é incrível, doutor, que adorou a live anterior e que está gostando dessa aqui. Para quem entrou agora, a Paula está dizendo que ela tem melasma e que esse melasma aconteceu desde a gravidez da filha dela. Inclusive, eu quero dar um beijo na Paula, que ela acho que foi a primeira pessoa que comprou um selo da minha live. Eu nem sabia que eu já estava participando, comprando o selo. Obrigada, viu, Paula? Um beijo grande para você. Ô Paula, olha, é assim, a gestação, ela é um dos principais fatores desencadeantes de melasma. O melasma, ele aparece, Paula, principalmente nos últimos 3, 4 meses da gestação. Os primeiros 3, 4 meses aparecem principalmente espinhas. Depois você tem uma janela de descanso e nos últimos 3 meses da gestação é onde vem o melasma. Existe um problema na gestação e existe uma coisa boa. O problema da gestação é assim, que quando você engravida, logo ali no começo existe a formação da placenta, e a placenta ela é o meio de troca entre a mãe e o feto, né? Através da placenta que a mãe passa tudo dela para o feto. Passa o sangue, passa o oxigênio, passa os nutrientes, passa células imunológicas, passa hormônios e assim por diante, vitaminas e tudo mais. E por outro lado, quando essa placenta se forma, ela começa a produzir estrogênio. E esse estrogênio, Paulo, é um hormônio que ele vai lá na tampa. E ele fica alto durante 9 meses, porque ele é um dos responsáveis por segurar a gestação. Quando você dá à luz, você tira a placenta ali. Se você faz uma cesárea ou tem um parto normal, sai o bebê e depois o obstetra vai e retira a tua placenta.
E aí o teu estrogênio, o que que acontece com ele? Ele cai de uma vez. O estrogênio alto desencadeia melasma. Perdão, só que por outro lado, quando você tira a placenta e o estrogênio cai de volta para níveis ínfimos, mínimos, o teu melasma tende a clarear. Então, o melasma da gestação clareia mais fácil do que o melasma, por exemplo, do sol, do calor do fogão, do chuveiro e assim por diante. Sério? Sério, Fabi, muito sério. Desespero achando que eu ia ter o melasma na gravidez. Porque a minha mãe já tinha, né? E eu achava que ele era totalmente genético. E eu fui, assim, digamos assim, uma enlouquecida por sol. Todo final de semana, mas de ficar, assim, muito bronzeada. Muito. E eu nunca usei protetor solar. Não foi Fabi, em casa, viu, gente? E olha que eu tenho uma pele muito boa, hein, doutor? A tem que uma pele super boa. tem hoje, dá para cuidar muito bem, né? E por falar em recursos, quais são os orais? Que eu estou interessadíssima, que era isso. Fabi, hoje a gente usa muito, né, os clareadores viorais. Os clareadores viorais, eles se tornaram parceiros importantes no tratamento do melasma, né? E assim, entre esses ativos que a gente tem um primeiro que eu queria falar que se chama ácido tranexâmico. Ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, ele é um produto que ele veio para dermato importado da hematologia. O pessoal da hematologia que trata o sangue, que usava muito esse ácido tranexâmico, que era o transamin. Ele existe até hoje. E ele ajuda no clareamento do melasma. Então, muitas vezes, nós fazemos fórmulas e colocamos lá o ácido tranexâmico. Existe um outro ativo clareador que se chama Bioblank. Bioblank, que também é um clareador vioral. Nós temos também, Fabi, a luteína. Não sei se você já ouviu falar, mas a luteína é um ativo derivado do tomate, né? A gente manipula ou a gente pode prescrever pronto, né? Hoje existe uma apresentação chamada teína, que a gente prescreve para poder ajudar no clareamento do melasma. Não adianta Nós ficar temos... comendo tomate, não, hein, gente? Rosto. Não, quem tá passando tomate no rosto, Fabi? Me Ah, conta. às vezes a pessoa escuta agora, ouve, fala, ai, vem do tomate, a pessoa vai. Porque eu tinha essa mania. Tudo que era bom eu passava no rosto. É verdade. Nota, assim, tudo eu passava no rosto. É verdade, é verdade. A gente tem outros ativos clareadores também, Fabi. Tem um que se chama polipódio leucotomos, que hoje é leucatomos, mudou de nome, né? E a gente tem, por exemplo, o pinus pinaster e o piquenogenol. Esses são ativos bem mais antigos que muita gente já ouviu falar que ajuda no clareamento do melasma, e de fato ajuda. Em 2010 eu me lembro que eu me dei uma aula num congresso que teve em Gramado, e eu falei sobre esses ativos via oral para tratamento do melasma. E lá eu apresentei os estudos, né, os estudos que sedimentavam o uso desses ativos orais para o melasma. E de fato, eles ajudam muito. Eles não são um milagre, o tratamento não é feito só com eles, mas hoje, Fabi, eles agregam muito no tratamento. Eu quero falar especialmente de dois também. Um que veio para o Brasil agora há algum tempo, recente, chamado Luminescencin. Esse Luminescencin é um ativo japonês. Hum, Ele é, Fabi, a vitamina C mais poderosa do mundo. meu Deus, como chama? Luminescencin. A gente tem que mandar manipular. Então a gente faz uma fórmula, a pessoa manipula junto com alguns outros ativos e ela toma, ela ingere por boca o luminescencin. Ele é a vitamina C mais concentrada e estável que a gente tem no mercado. E ele também pode ser manipulado para cremes, para. De uma maneira geral, não, Fabi. O luminescencin, ele é um ativo para poder ser ingerido via oral mesmo, sabe?
que legal. É, Eu, eu tomei alguns, mas antigamente, que eu me lembro, tinha um único. Eu comprava na Mafra e era caro. Helioral. Helioral. Helioral, Fabi. O Helioral era um produto da Melora, que ele ainda existe no mercado. Eu gosto, é o polipódio, né? O Helioral, ele é o polipódio leucatomos, esse que eu citei. Ele é bem antigo, ele foi um dos primeiros a ser lançado. Hoje você tem o Flebon, que é um concorrente do Helioral, mas é um ativo muito bom, vale muito a pena. Esses ativos, Fabi, eles têm uma ação mais fotoprotetora, ou seja, como um protetor solar de tomar, do que propriamente um clareador de melasma, sabe? Porque ele foi realmente me indicado para isso. Para que eu fizesse essa proteção via oral, porque eu iria para a praia por conta do melasma, enfim. A Paula até falou aqui, doutor, que ela fazia uma papinha com arroz batido. E passava no rosto? Passava no rosto. É isso mesmo, esfoliava, né? Ô, Fabi, mas eu vou te contar uma coisa. Você sabe que essa papinha de arroz batido, ela tem um ácido, chama ácido cógico, é o ácido do arroz. E aí, faz o que na pele? Ele é clareador. A gente Sério? prescreve ácido cógico 2, 3, 4, 5%. Então, como chama? Água de arroz, a papinha de arroz, o arroz batido, a pasta de arroz, quando elas aplicam no rosto, ela tem uma ação clareadora porque ela tem ácido cógico. E o ácido cógico, ele é exclusivamente um ácido para clareamento. Sério? Que bacana. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É engraçado, né? Nunca sobre o arroz. E não conhecia também, né? Esse ácido. Doutor, a Luciana Cristina é minha diretora de TV. Oi, Lu, tudo bem? Linda, tá aqui com a gente, perguntou: os cremes clareadores funcionam? Funcionam também, Lu. É um conjunto, né, doutor? Melasma é um combo que a gente tem que tratar. É isso. Pessoal, memorizem essa frase da Fabi. Melasma é um combo, né? A Fabi pegou exatamente o espírito. Não existe um caminho só no melasma. No começo a gente falou um pouquinho de como o melasma surge. Então a gente tem que cercar tudo isso, né, que desencadeia o melasma para a gente ter sucesso. E o que acontece muitas vezes é que a gente ataca um caminho só. Atacar um caminho só não é uma ideia muito interessante do ponto de vista terapêutico, né? Agora, Fabi, tem uma coisa interessante, sabe? Que é um dos tratamentos via oral que a gente usa para evitar o melasma quando você vai para a praia, sabe? Hum, Que é um remédio que o pessoal deve ter, que o pessoal conheceu bastante nessa pandemia, que é a cloroquina. o que que ela faz, doutor? É que travou na hora que você estava falando, a cloroquina. A cloroquina, Fabi, ela é uma medicação, um antimalárico, né? Que Hum, foi usado aí muito durante a pandemia para tratamento do Covid-19. Mas lembro. a cloroquina, ela é um dos protetores solares via oral mais poderosos que existe. Não acredito, eu tenho um monte aqui em casa. E funciona assim, ó. A gente tem hoje a cloroquina e a gente tem a hidroxicloroquina, plaquinol e relquinol, né? Você pode também mandar manipular, enfim. Mas vamos supor a seguinte situação, Fabi, você vai para os próximos dias para uma viagem, vamos supor, em Portugal. E aí você vai andar ali, Fabi, pelas bandas do Porto, você vai em Porto, você vai em Peso da Régua, né? Você vai passar o dia caminhando se enveredando pelas vinícolas do Porto e vai ficar ali tomando sol. Um dia, 2 dias, 4 dias, 5 dias, vai passear, caminhar, 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 né? Bem, E aí depois você resolve ir para a praia, você vai em Nazaré, você desce para o sul, vai em Algarve, né? vou fazer Vai assim. passear em Coimbra e caminha, caminha, caminha durante dias em Portugal. Se você não quiser pigmentar, uma das opções que a gente usa é a cloroquina. Como que a gente faz, Fabi? A gente recomenda assim,
antes de você, 3 dias antes da tua viagem, 3 dias antes da tua viagem, você toma um comprimido de cloroquina. Um por dia enquanto você estiver lá. E quando você voltar, você para. Então, a gente pode usar a cloroquina dessa maneira. Ela não tem efeitos colaterais, não precisa fazer controle oftalmológico dessa maneira, né? E ela evita que o melasma escureça, ela evita que o melasma pigmente. Eu vou mudar um pouquinho o meu lugar, porque eu tô percebendo que o meu celular aqui tá dando uma pitadinha, então eu vou colocar no, na outra tomada. Doutor, você já tá sabendo da minha viagem, né? Eu estou indo para estes lugares mesmo. Quero aproveitar e vou anotar todas essas dicas, né? Como eu te vejo, acho que amanhã, não, Quinta-feira. dia 20. Vou colocar aqui minha Quinta-feira. quinta-feira. Eu vou pegar tudo isso anotadinho, tudo certinho, porque eu não quero voltar manchadinha, não, viu, doutor? Eu quero ser Fabi, uma boa cliente para você. é que você vai pegar lá o final do outono, então você vai pegar um clima fresco, né? Graças a Deus. Mas eu falei hoje com o pessoal lá de Portugal, que eu contratei para fazer o nosso passeio junto com a gente, e perguntei exatamente isso. Diz que está em média de 25, 26, 27 graus por dia. Então não é muito tranquilinho, não, para quem fica o dia inteiro caminhando, como eu vou ficar, né? Fabi, uma coisa é a temperatura ambiente, outra coisa é a radiação solar que você recebe, né? Você pode estar, por exemplo, no Alasca, Fabi, e é um dos lugares que você vai mais queimar tua pele. Ah, por quê? Porque a radiação... Por conta da altitude, né, Fabi? E a luz que reflete na neve vem na tua pele. Então, por exemplo, quando você viaja, igual Portugal, por exemplo, é um país que você anda muito de barco lá. Você vai fazer passeios no Porto, né, no Rio, que se chama Douro, né? Você vai fazer passeios pelo Douro. E a água, o sol bate, Fabi, na água e reflete em você. Isso vale para quem está na piscina, isso vale para quem está indo para o mar em qualquer lugar, para quem tem rancho, para quem está indo pescar, né? Então, o nível de radiação que você recebe é muito maior. E se isso é um espaço, é uma janela curta, tá tudo bem, mas o grande problema é a sucessão de exposições diárias, né, durante alguns dias. Isso vai te trazer algum prejuízo para a pele, né? 15 dias acaba trazendo. Então eu vou fazer isso. Alguém perguntou aqui até qual a quantidade. Adriana Mourão, lá da Rodonaves, dona da Rodonaves, de Batatais. Uma graça. Adri, um beijo para você. Obrigada, viu? Maravilhinda é você. Quantidade do remédio. Qual remédio será, Fabi? Eu acho que era do que você me indicou. Se for a cloroquina, a gente usa na dose de 125 a 250 miligramas, viu, Adriana? Se for a cloroquina. Você toma um por dia, começa 3 dias antes, e um ao dia enquanto você estiver lá no teu passeio, na tua jornada lá, né? Agora, se for o luminescência, a dose que a gente usa é 96 miligramas, mas essa é uma dose que a gente médico precisa tatear, a gente que precisa prescrever e manipular e combinar com os outros ativos de forma adequada, né? Porque senão... Gente, não é assim, não vai ficando tomando tudo não, tá? Igual eu. Doida pra tomar um negocinho. Doutor, brincadeiras à parte. A papa do arroz melhora a pele. Também não só clareia, viu? Ela me falou, que eu falei que eu não sabia. E alguém falou sobre o pepino também. O pepino clareia mesmo? Não, Fabi, na verdade, sobre o pepino não tem nenhuma evidência, não. Sobre o arroz, você tem a evidência, sim. O que tem no pepino são fitatos, né? No pepino você tem fitatos.
Os fitatos, eles até têm uma ação anticoagulante, né, anticoagulante, uma ação antioxidante na pele, né? Uma ação meio rejuvenescedora, assim. Muita gente coloca nos olhos para poder melhorar a circulação da área dos olhos. Mas sobre o pepino, apesar de haver essa tradição em se usar o pepino, não tem tanta evidência assim, não. Ele é rico em fitatos, que é um antioxidante potente, sim, né? É porque, na verdade, as pessoas acham que o pepino ele clareia aquelas olheiras escuras, né? Então, talvez. Funciona também, não? Saindo um pouco aqui do script. Não muito, Fabi. Doutor, isso aí são crenças que colocaram na nossa cabeça na infância. Eu fiquei muito tempo colocando o pepino que eu podia ter comido. Tô chocada. Fabi, se você comer, você vai ter mais benefícios do que se você usar nos olhos, tá? Mas o que vale é a intenção, né, no final. É verdade. Doutor, a gente pode deixar dicas para esse pessoal todo aqui, falando o que a gente, então, deve fazer para o tratamento de melasma. Lasers, hoje a gente tem maravilhosos. Como a Lu mesmo perguntou, os clareadores, dermos cosméticos Cremes. incríveis. Os tratamentos com bioestimuladores Bioestimuladores. Os e tratamentos via oral. os tratamentos via oral. A injeção no bumbum, A injeção no bumbum intra também. Tem né? muito E os, recurso, então, né? tem muito recurso, Fabi. Hoje você tem um menu aí de possíveis tratamentos para o melasma muito interessantes, né? Não é mais como antigamente. Lu, eu vou te marcar aí com o endereço da clínica. Aqui em Ribeirão Preto, ela fica lá na Barão do Amazonas, exatamente na esquina da Rua João Penteado, tá? Mas no Instagram do doutor, @doutor José Vitor, como eu tô falando mesmo, que eu inclusive coloquei para vocês, e vocês podem ver também lá no meu Instagram, você vai ter o contato, o endereço, tudo da Clínica Linha. Clínica Linha. Tem em Ribeirão Preto e tem em Barretos também. Barretos fica onde, doutor? Barretos a gente fica no centro, na Avenida 29, Fabi. Barretos é como Nova York, né? As ruas são designadas por números e as avenidas por números pares e as avenidas por números ímpares. Só o Então, calor que é diferente. só o calor que é diferente. Aqui não neva, viu, Times Fabi? Square que tá faltando. Tá faltando um pouquinho da Times Square. Mas a gente fica na Avenida 29, né? Aqui no centro de Barretos. Doutor, então quer dizer, só mais uma coisinha para a gente encerrar. Se eu for a Nova York agora, em fevereiro, que neva, ver o desfile, o Fashion Week, que acontece em fevereiro, eu vou ter que proteger mais a minha pele por conta da neve? Vai, Fabi. Vai sim. É que Nova York, Fabi, a gente está falando de um lugar que neva, mas é um lugar que Não tem está neve. a nível do mar. Uhum. Quanto mais alto. É diferente, por exemplo, Fabi, de você estar esquiando na Suíça, ou de você estar esquiando aqui em Bariloche, por exemplo, na neve. Por quê? Tem neve como tem em Nova York, como tem em Boston, como tem na Europa, enfim. Só, Fabi, que você está numa altitude muito grande. Quanto mais alto você tiver, Uhum. mais intensa é a radiação solar, porque menos atmosfera e menos nuvem para poder cortar a entrada do sol você tem, né? Então, por exemplo, vai para Cusco, por exemplo, no Peru, visitar Machu Picchu Ai, e quero anda também. lá e anda lá no sol, Fabi, durante 2 horas para você ver como fica a tua pele sem protetor. Você fica toda vermelha. 2 horas, 3 horas. Por quê? Nossa, Você está numa altitude a mais de 2.500 metros. Não tem nuvem, não tem atmosfera para poder cortar, até o vapor ar. d'água para poder cortar. Então, quando você vai, por exemplo, quando você vai assistir os desfiles da New York Fashion Week em fevereiro, você está menos sujeita
a ter melasma do que quando você vai fazer os teus passeios por Zermatt, Samoris, no sul da Suíça, para poder esquiar, Fabi. É, é que Machu Picchu já tem programação, o sul da Suíça não, Nova York também, então eu vou procurando, eu vou perguntando por etapas, doutor. Tá E bom, vou me Fabi, preocupando ótimo. também por etapas. Cada preocupação no seu devido lugar. Exato, faça isso. Doutor, tem alguma dica, algum truque, algo que você pode compartilhar com a gente nessas suas viagens para o mundo inteiro, buscando o melhor para nossa saúde, para nossa pele? Conta para nós. Fabi, eu quero dar Desse uma papo aí dica. de melasma. Eu quero encerrar essa nossa conversa, então, sobre melasma, Fabi, dando uma dica simples e que talvez seja um dos itens mais importantes, um dos sustentáculos, assim, no tratamento do melasma, sabe? Que é a proteção multicamadas. Meninas e homens que tenham melasma, façam uma proteção multicamadas. Vocês vão, assim, ajudar no tratamento do teu melasma já 70%. Vocês vão sair ali na largada com 70% já de vantagem. O que é a proteção multicamadas? Apliquem um filtro sem cor por baixo e um filtro com cor por cima. Ah, Então, essa é a dica com a qual eu quero encerrar hoje essa nossa live, Fabi, de melasma. Uma dica simples, mas que vai adiantar extremamente o teu expediente no cuidado e tratamento do melasma, viu, Fabi? por quê, doutor? Porque você vai ter uma proteção química por baixo e uma proteção física por cima. É como se você tivesse deitado numa cama, Fabi, coberto inicialmente com um lençol fino e depois jogado por cima um cobertor grosso. Então você vai estar muito mais fotoprotegido contra o calor, contra o VB e contra o VA do que se você fizer uma camada só de proteção. Então, pessoal, a dica que eu quero deixar de tudo que a gente falou hoje, para a gente poder encerrar, digamos que a cereja do bolo aí, Fabi, seja essa proteção multicamadas. Eu vou ter que fazer mais uma pergunta. O pó compacto. Eu, por exemplo, uso o protetor com cor no rosto todo, tenho usado, e o pó protetor por cima. Faz o mesmo efeito? Não. Faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito, Fabi Bárbara. Que pó que você usa, Fabi? Eu tenho da Adicus aqui, que tem proteção 50. Eu tenho também aquele bastãozinho escuro que eu posso passar só no melasma, depois vim com o protetor todo por cima e mais aquele. Não que eu faça isso, Fabi, porque o meu é assim, médico olha. é bom, eu vou lá fazer uns lasers, sabe? Ah, mas, Fabi, olha, Não, você mas tem quando eu pó. vou me expor ao sol, eu faço isso, viu, doutor? Eu uso o bastão, aí eu passo o protetor, aí eu passo o pó. Fabi, Saiu assim, ó. Ninguém me reconhece. você está certíssima, tá? Eu também me encaixo nisso aí. Eu pratico um esporte já há 23 anos, que é um esporte Bike. que é bike, né, Fabi? E não tem jeito, eu ando no sol, mas assim, eu tenho 23 anos de bike e eu não desenvolvi melasma, mas eu sempre acreditei, antes mesmo de eu fazer dermatologia, de eu ser médico, quando eu comecei a pedalar, eu já aplicava uma fotoproteção multicamadas, sabe? Eu passava um filtro com FPS 30 e passava um filtro com FPS 70 por cima. Dois filtros sem cores. Eu achava isso quando eu tinha 19 anos, quando eu tinha Mas 17 anos. Eu já usava isso. Hoje, Fabi, você pode fazer essa proteção multicamadas e pode complementar como você faz com o pó compacto. Você citou o pó compacto da Adicus, que é um pó compacto muito bom. Você tem pó compactos da MAC, que é muito bom, não sei se eu você tenho também. conhece. Tem um pó compacto da Dermafine, da Profuse, que se chama Ansolei, que é muito bom. Tem um dos melhores pós compactos da Shiseido, que se chama Protective, que é um pó compacto muito bom. Então, Fabi, são pós compactos que você aplica por cima como se fosse um acabamento.
Então, é uma proteção multicamadas também, né? Excepcional, doutor. Olha, eu tenho tantas perguntas, mas eu vou ter que deixar para outra live. Porque a gente já está se estendendo aqui, mas as minhas perguntas não param. Quanto mais você vai falando, mais curiosidade eu vou tendo. Eu acho que às vezes é a mesma curiosidade das pessoas, né? E Fabi, no final da nossa temporada de lives, eu vou emitir um certificado de dermatologista para você, viu, Fabi? Porque, olha, de não confie web simplesmente. designer você já ganhou, viu, Fabi? Eu estou encantado, viu, com a tua criatividade, realmente. Tô tentando. Entrou até um web design aqui, ó. Anísio Visual acabou de entrar. Na hora que você falou isso, ele entrou para falar de raiva. Para falar, não, 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 não. Doutor, eu posso sugerir, eu posso indicar, mas para indicar alguma coisa que seja assim, remédio, essas coisas, não. Eu falo, ó, eu tenho essa indicação que é meu médico, vai lá, que é ele que Sim, faz. Porque eu já sofri muitas consequências de indicações. Na, nessa, no meu, na minha pré-menopausa, foi uma indicação de medicamento que eu fiz uso sem a procura de um profissional da área, de um médico. Esse processo, todo esse processo inflamatório que eu tive aqui, que você vem tratando há muito tempo junto comigo, por conta de não ter procurado. Então, assim, eu aprendi a duras custas. É sobre isso. você está certa, Fabi, não tem jeito. Algumas coisas, igual melasma, por exemplo, coisa nenhuma a gente deve fazer sem orientação médica, né? Mas o melasma principalmente, né, Fabi? A gente tem muita coisa que piora o melasma, né? Muito. Inclusive, muita gente falava que tinham lasers que a gente fazia no rosto, que eram maravilhosos para o rosto. E esses lasers eu fazia achando que tinha uma ação, e na verdade ele potencializava o meu melasma, porque a luz era tipo luz quente, né? Sim, exatamente. É isso aí, Fabi. Luz quente. Doutor, obrigada mais uma vez. Nosso papo, a nossa conversa é sempre muito gostosa. A gente vai ter um tema mais bacana ainda na próxima, que não vai ser esse mês, infelizmente, né? Ou felizmente, porque eu vou viajar. Vou seguir todas as suas dicas fora, tá bom? Me cuidar. Na quinta eu tô lá com você. E essa live vai ficar aqui salvinha para todo mundo que quiser acompanhar. E aí eu vou tirando as minhas dúvidas lá e depois eu vou passando para os meus seguidores ao longo dos dias aqui, tá bom? E eu deixo a próxima live aqui também para vocês. Doutor, obrigada mais uma vez, é um prazer. Depois conta pra gente quais são os novos, as novas viagens para poder descobrir mais aí as novas novidades da Dermato, o que ela está trazendo de melhor para nós e a gente se vê quinta. Fabi, um beijão. Até quinta-feira. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma excelente noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, doutor. Beijo, beijo. Beijo para todo mundo. Lu, obrigada, viu? Obrigada pela participação e todos que estiveram aqui conosco. Beijo, beijo. Qualquer dúvida, manda para mim, gente. Manda lá pro Dr. José Vitor, @Dr. José Vitor. Beijo.